Olá, tudo bom? Hoje vamos entrevistar a doutora especializada em medicina veterinária Roberta e também juntamente com meu amigo Marcos e a Escola Geraldo Costa Alves, da Universidade de Vila Velha, FAPES. Roberta, pode se apresentar, por favor. Obrigada, meninos, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo passar um pouco mais de assunto relacionado aos animais para vocês. Meu nome é Roberta Martins Crivellaro, sou médica veterinária, me formei na Unesp, em Jaboticabal, fiz mestrado e doutorado também na Unesp, parte do meu doutorado na Universidade da Flórida, e sigo mais na área de cirurgia, com ênfase em oftalmologia, mas também sou criadora de cães. Crio cães desde 2015, então há 7 anos aí como criadora de cães, mas desde muito jovem eu sou sinófila. O que é ser uma pessoa sinófila? É uma pessoa que estuda comportamentos e padrões caninos. Né? Então, foi esse até um dos motivos que me levou a ser veterinária, foi o gosto pela sinofilia. Tenho diversos prêmios e em rankings assim, nacionais, como criadora da raça que crio, que é o Skipper Key. Então, e tenho também bastante curso e experiência com comportamento e adestramento animal. Então, acho que posso contribuir um pouquinho aqui com as dúvidas de vocês, trazer um pouquinho mais de conhecimento sinófilo para vocês, porque eu acho que nossa conversa aqui hoje não é um ênfase em veterinária, mas um ênfase em sinofilia, né? Que pelo termo sinofilia é os amigos dos cães, né? Sino cães, filia amigo. Não é todo mundo que estuda que gosta do universo canino. Então, para você ser sinófilo, você não precisa ser veterinário. Tem muitos sinófilos, criadores de cães, expositores, juízes até de raças, que nada tem a ver com veterinária, são advogados, médicos, enfim, empresários. Né? Então, acho que tem um pouquinho de conhecimento para poder falar com vocês sobre sinofilia. Qual é a importância de compreender o comportamento do animal no dia a dia dos tutores e dos médicos veterinários? Essa é uma pergunta bem bacana, assim, porque às vezes as pessoas, quando recebemos até nos nossos consultórios, nossos pacientes, eles tratam muito os cães como filho hoje em dia, né? E não que não deva ser tratado de certa maneira desse jeito, mas o que eu acabo percebendo é que as pessoas esquecem que, tá, é o filho, é um animal muito amado, um membro da família, mas isso não tira o fato que ele é um cão. Então, ele tem que ser respeitado como um cão. Então, cão tem certos tipos de comportamento, certos padrões de comportamento e certas necessidades fisiológicas e psíquicas. Né? Então, eu acho muito importante a gente compreender esse universo até para o proprietário poder dar uma qualidade de vida melhor para o seu cão. Eu tenho alguns tutores que chegam para mim mostrando, não, minha cachorra levanta, ela tem um lugar dela na mesa, ela tem uma xícara, um pires, onde ela toma leite todo dia com a gente de manhã. Isso não é um padrão de comportamento canino? É um padrão que o proprietário colocou na cabeça dele, que ele quer um bibelô para mimar, né? Só que isso acaba levando muitos problemas comportamentais, porque o cachorro não consegue expressar o seu comportamento natural. Então, acho que as pessoas, primeiramente, têm que entender, é um animal muito bacana, é um companheiro formidável. Muitas vezes a gente tem um sentimento realmente muito forte pelos nossos animais, como filho, como algum parente, mas a gente tem que entender que ele é um animal, ele é um cão. Então, a gente precisa respeitar, tipo, hábitos de comportamento. Um cachorro, ele não quer ficar sentado na mesa tomando leite numa xícara. Ele quer passear, ele quer cheirar, ele quer interagir. A mesma coisa, muitas pessoas antigas, quando moravam em casa, falavam assim, não, o cachorro é só no quintal. Eu quero cachorro, mas ele só fica no quintal. Isso não é bacana. Se você quer um animal para você ter e ele ficar longe de você, adote pelo menos um gato. Tá certo que muitos gatos hoje são sociáveis. A raça, por exemplo, que eu crio é extremamente sociável. Se eu deixar meu gato sozinho lá no quintal, ele vai ficar super carente, estressado. Mas o cão, especialmente, ele é um animal de matilha. Ele vive em matilha. Você deixar um animal isolado, por exemplo, num quintal, isso é muito ruim para a psicologia dele. Ele vai acabar desenvolvendo hábitos e padrões de comportamento que, para se desestressar, para, enfim, para suprimir aquela carência psíquica que ele tem. E, às vezes, isso acaba deixando os donos estressados ou acaba fazendo não gostar do animal e até abandonando. Do mesmo jeito, o oposto, aquela pessoa que mima demais o seu animal e não o respeita como um canídeo, também acaba levando a problemas comportamentais. E muitas vezes também nos veterinários, quando o animal chega no seu consultório, muitas vezes a pessoa quer olhar o paciente, ver o problema e já resolver. E não pensa na questão, por exemplo, do comportamento. Aquele animal está sentindo à vontade no seu consultório. Por exemplo, chega um filhotinho, já vai logo, primeira visita, metendo as vacinas. Geralmente, né, filhote, quando vai para o nosso consultório, é para tomar a primovacinação.
Então, chega no consultório, não tem nenhuma interação positiva, o animal só vai lá, recebe um termômetro na parte traseira, recebe um monte de vacina, recebe às vezes um permífugo goela abaixo e ele acaba ficando traumatizado. Então, não é muito incomum a gente ver cães que têm a síndrome do jaleco branco, que a gente chama. Antigamente, a gente usava muita roupa branca, hoje não está bem assim, né? Tem muitos lugares que já tem até um uniforme mais estilizado, mas o animal antes via a vestimenta veterinária e começava a tremer, salivar, às vezes urinar e defecar de medo, de pavor. Então, assim, o veterinário não entendeu que ele trabalha para aquele paciente e que o paciente precisa se sentir confortável naquele ambiente onde ele está sendo atendido. Então, mas por que isso acontece? Porque o veterinário não respeitou padrões, por exemplo, de bem-estar animal. Vamos receber o animal, vamos fazer ele ficar à vontade, vamos fazer uma interação positiva. Não, ele só chega, vai catando o animal, às vezes que não quer sair do colo do proprietário, de uma maneira rude, já vai pesando, enfim, fazendo todo o procedimento, e o animal traumatiza. Eu acho muito importante a gente tentar saber estabelecer os hábitos, o que seria uma interação positiva dentro do consultório, o que o proprietário que tem um canídeo precisa oferecer para esse animal ter o seu bem-estar suprido. Então, acho que isso realmente é uma conversa muito bacana, mas isso é um assunto muito amplo. Mas eu acho de fundamental importância para você poder ter o bem-estar do seu paciente dentro do seu consultório, do seu hospital, como você saber que você está dando uma boa qualidade de vida para aquele animalzinho que você ama. Às vezes você pensa assim, mas eu estou dando uma excelente qualidade de vida, ele acorda todo dia de manhã, tem um lugar dele na mesa, ele toma leite numa xícara de porcelana, ele vai no shopping toda semana passear, ele vai no banho e tosa, isso é o que a pessoa idealiza ser uma boa qualidade de vida para o cão, mas não é uma boa qualidade de vida para um canídeo, né? Então, eu acho muito bacana as pessoas entenderem o comportamento, e às vezes muito veterinário é veterinário, sabe de medicina, sabe da fisiologia da doença, mas não sabe de comportamento, e não se preocupa com isso. Por isso que a gente tem muitos cães hoje com síndrome do jaleco branco, ou, em outras palavras, medo de ir à clínica veterinária ou medo do veterinário. Então, para mim, compreender é justamente isso, é para você poder dar fazer o seu paciente, o seu cão ser mais feliz, tanto na sua casa quanto no seu consultório. Pensando no trabalho com comportamento, quais são as queixas mais comuns que você recebe dos tutores? De comportamento propriamente dito, com certeza eu acho que é eliminação em lugar incorreto e excesso de latido ou destruição de recursos, né, de objetos. Essas com certeza são as top 3 assim, de reclamação. Geralmente os comportamentos que as pessoas consideram inadequados são mesmo comportamentos que deveriam ser esperados dos cães ou são apenas inconvenientes para as pessoas? Isso é uma pergunta bem bacana, porque existem fatos que realmente são inconvenientes para as pessoas e não são um padrão, vamos falar assim, de comportamento propriamente dito de um canídeo, exemplo, latido. Latido, se você for pegar um lobo, eles não latem, eles até uivam, mas raramente eles latem. O latido foi uma maneira que o cão desenvolveu, né, exemplos aqui atrás, né, dá para escutar. Alguém foi ali no meu quintal, estivou meus cães. Mas, assim, o latido do cão foi algo que foi desenvolvido no cão. Ele aprendeu a latir para se comunicar com seres humanos. Isso não é natural de lobos, por exemplo. Lobos, eles até uivam, né, para se comunicar à distância, mas latir não. Então, latido é uma coisa realmente especial de cães. Né? Nenhum outro canídeo selvagem, por exemplo, late. Então, isso foi um hábito que os cães adotaram e que não era tido como comportamento natural. E pode, sim, ser um problema para as pessoas, por exemplo, com vizinhos, né? Cães com latido em excesso, porque daí a gente pode entender a problemática de cães de uma seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que entender o nosso cachorro como ele sendo um canídeo, família de lobos, animais selvagens da espécie canídea. Então, primeiro de tudo, ele é um canídeo. Depois, ele é um animal da raça que ele pertence. E depois, ele é o indivíduo que ele é. Então, significa assim, quando eu estou olhando para um cão, primeiro eu tenho que entender que ele é um cão. Depois, por exemplo, se eu estou falando aqui de um shih tzu, ele é um shih tzu. E depois, ele é tipo a Fifi da fulana. Então, a gente tem uma escala de prioridade. Significa que eu suprir a necessidade dele como canídeo é mais primordial. Depois eu tenho que suprir a necessidade dele como uma raça e depois como indivíduo. O que isso quer dizer? Nós temos grupos de raças. Dentro da sinofilia, nós temos 11 grupos de raças. Então, as raças são acopladas em 11 grupos. E cada grupo, elas são acopladas em grupos por características. Por exemplo, o grupo 1 é o grupo dos cães pastores.
Então, nós temos os animais que têm característica de pastorear. Grupo 2 são os cães de guarda. Grupo 3 são os terriers, né? Então, por que eles são acoplados em grupos? Justamente porque eles têm características em comum. Um cão pastor é super inteligente, porque ele tem que entender o funcionamento da fazenda, do rebanho, e direcionar toda essa ovelha por caminhos específicos. Então, são geralmente os animais mais inteligentes dentro do grupo dos cães. Os cães de guarda têm que ter aquele instinto de proteção nato. Muita gente às vezes me pergunta, eu tenho um cachorro tal, assaltaram minha casa, eu quero treinar ele agora para guarda. Eu falei, você não treina para guarda, o cachorro nasce com aquilo dentro dele. Não é uma coisa, por exemplo, eu nasci gostando de bicho. É diferente, tipo, de uma pessoa... Eu tenho primos, por exemplo, que não suportam bichos. Não adianta eu falar assim, você vai lá, você vai ser veterinário. Você pode até tentar ensinar a técnica para ele, mas ele não vai gostar daquilo. É a mesma coisa um cão de guarda. Você não ensina guarda para um cachorro. Aquilo tem que estar dentro dele, né? Então, assim, muitos SRDs têm essas características e muitos não. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim, eu adotei um vira-lata para fazer guarda aqui no meu quintal. Mas o cachorro é extremamente amoroso, extremamente sociável. Geralmente cães pastores são bem sociáveis, né? Então, assim, você não consegue colocar aquele instinto dentro dele, né? Que na linguagem técnica a gente chama de drive. Então, a gente tem que compreender que tem raças que têm algumas características. Terriers, né? O terriers deriva da palavra terra, ou seja, animais que caçam na terra. São animais que foram criados para caçar animais que estão escondidos, tipo texugo, topeira, raposas. Eles vão lá, caçam, cavam, acham o bicho, matam e trazem a presa. E essas foram as características dos terriers. Então, às vezes, você tem um terrier em casa e fala, ele destruiu o meu jardim, ele adora fazer buraco. Cara, você tem um terrier? Né? Eu tenho um cachorro que late muito, ele late para qualquer passarinho que passa. Você tem um cão de guarda, você tem um cão de alarme, né? O meu cachorro tá nem aí para mim, por exemplo, eu tenho um beagle, um husky, né? Tipo, eu saio na rua, eu chamo ele não tá nem aí, ele não me escuta. Claro, você tem um cão de trenó, você tem um cão que foi feito para olhar para frente e andar. Eu tenho um beagle, ele tem uma baixa interação social comigo, ele não gosta de ficar no sofá comigo, né? Eu quero ficar ali com ele. Eu falei, claro, você tem um sabujo, você é um cachorro de caça, é um cachorro que é para, tipo, ficar cheirando o mundo, né? Então, assim, por isso que eu falei, você tem que respeitar primeiro ele como um cão, né? Cães têm certas necessidades fisiológicas, como exercício, como interação social, porque vivem de matilha. Depois você tem que respeitar a raça do animal. Por exemplo, é um terrier. Então, se você liga para o seu jardim, você tem a paixão para o seu jardim, não tem um terrier. Né? Eu tenho, por exemplo, moro numa fazenda, tenho vários bichos, patos, galinha. Você pode ter um cão pastor, ele vai adorar te ajudar, né, no manejo desses bichos. Da mesma coisa, assim, eu tenho um cão de caça, eu tenho, por exemplo, um Cocker Spaniel, eu tenho até um beagle. Nossa, ele vai lá, ele matou minha galinha, se você mora, por exemplo, numa chácara. Ele matou minha calopsita. Sim, são cães de caça. Né? Então, você tem que respeitar a raça do seu animal. Mas quando eu estou lidando com o SRD, às vezes é aí um pouquinho complicado, porque você não sabe a origem da raça, quem são os pais daquela raça, porque eles herdam comportamentos. O comportamento animal, 33% é de origem genética, ou seja, 33% é quem ele é da família. Então, quem era o pai, a mãe, o avô, 33% do comportamento daquele animal vai vir pela genética dele. Os outros 66% é comportamento aprendido quando filhote e criação. Então, assim, não é porque você também tem um animal de uma certa raça que obrigatoriamente você não consegue adestrá-lo ou ensiná-lo a fazer outras coisas. Mas, assim, é um constituinte importante do comportamento animal quem ele é. Então, às vezes, a pessoa adota um vira-lata porque o índice de abandono de cães é muito grande, principalmente de feiras de adoção. Porque a pessoa vê aquele filhotinho pequenininho, fica com dó, acha bonitinho, leva para casa. Mas ela não sabe nada do que esperar do comportamento daquele animal, porque ela não sabe que mistura gerou aquele animal. Então, às vezes, era uma pessoa que só queria um cachorro para o filho, um cachorro calminho, para ficar dentro de casa e jogar bolinha com o cachorro. E daí, às vezes, o cachorro odeia bolinha, ele adora morder, porque você não sabe, enfim, quem são os parentes dele, né? Então, acaba frustrando a pessoa e ela acaba não gostando desse animal e jogando fora. Mesma coisa assim, foi lá uma senhora idosa que queria uma companhia, adotou um vira-latinha. E o vira-latinha é virado um capiroto, porque de repente tem até uma mistura com o cão pastor, né, com o terrier, que são animais extremamente agitados. Então, frustrou aquela senhora. Ela queria um cachorro para ficar com ela sentado no sofá assistindo Netflix. E o cachorro é virado um capiroto, ele só quer interagir, é um cachorro esportista. Então, frustra.
né? Então, essa é a complicação de quando a gente está falando de um SRD. Você não sabe direito o que esperar dele. E, então, assim, hoje até existem testes genéticos que a gente pode fazer. Nos Estados Unidos isso é mais rotineiro, porque lá isso é barato. Então, as pessoas fazem um suave, assim, passar um cotonete na boca, manda para o laboratório, eles pegam a genética e eles veem justamente as misturas de raças que tem aquele indivíduo. Ah, esse indivíduo, então, ele é 30% Border Collie, 2% Cocker Spaniel, 30% Rottweiler, sabe? Eles conseguem falar tudo da genética e daí você consegue entender melhor os padrões de comportamento daquele animal. Então, assim, falando, então, a gente respeita como canídeo, como cães e depois como indivíduo, né? Ah, a Fifi gosta daquela bolinha de nylon. Ah, o Thor gosta de ossinho de couro. Então, assim, você tem as preferências daí individuais, mas elas são mais baixas. Não dá para você falar, porque o Thor gosta de bolinha de couro, a Fifi vai gostar. Não, daí a gente está falando do padrão de indivíduo. Então, só que eu queria deixar meio que frisado aqui para vocês que a gente tem hierarquias quando a gente fala de comportamento. A gente primeiro tem que respeitar ele como um canídeo, depois como a raça que ele é, ou seja, eu tenho um terrier, eu tenho que dar terra para ele caçar, né, para ele cavar, desculpa. Então, assim, eu tenho que levar, às vezes, na praia para ele poder cavar, eu tenho que levar num parque de cães, que às vezes tem caixa de areia para ele poder cavar. A mesma coisa, eu tenho um cão pastor, eu tenho que ter um campo grande para ele poder correr, que eles são animais que correm absurdamente. Eu tenho um cão de guarda, você tem que, às vezes, fazer brincadeiras de cabo de guerra, brincadeiras, assim, que estimulam a caça do solta, do pega. Isso é importante para aquele instinto animal. Só que a gente também tem padrões de comportamento que são naturais dos cães e que incomodam muito os seres humanos. Por exemplo, coprofagia. O que é coprofagia? É o hábito de comer cocô. Isso, no mundo animal, é meio comum. Porque, por exemplo, uma fêmea, quando ela está com a sua cria, ela limpa, ela lambe a bunda dos seus bebês. Então, ela estimula eles a defecarem no início da vida. Ela que faz esse serviço. E até quando os filhotes são... eles já estão maiorzinhos, mas ainda são bebês, na faixa de 25 dias, até 30 dias, ela continua limpando o ambiente, comendo as fezes dos seus filhotes, para manter sempre o ninho limpo. E, às vezes, a raça é tão inteligente, ela olha, o filhote vê a mãe com aquele hábito de comer o cocô, manter limpo, e a mãe, para ele, é um elo afetivo, então é uma recompensa positiva, né? Então, quando ele cresce, às vezes ele aprendeu, porque ele viu a mãe fazendo isso. Uma boa mãe, às vezes, pode ensinar esse tipo de hábito, que é uma mãe que sempre deixa o ambiente limpo, e o filhote aprende que comer cocô, ok, porque mantém o ambiente limpo. Só que daí tem outras características. Por exemplo, Shih Tzu é uma raça que adora fazer coprofagia. A gente tem fatores genéticos também envolvidos nisso. Então, às vezes você pega um fator genético ainda com fator ambiental, por exemplo, a fêmea sendo uma boa mãe, às vezes aquele criador que é até desleixado, que não limpa direito o ambiente. Então, assim, o animal vê a mãe limpando, né? Então, ele aprende a fazer coprofagia. Mas a coprofagia em si não é um hábito errado no mundo canino. Até porque você tenta eliminar focos, por exemplo, para deixar pistas para futuros predadores poderem te achar. Mas isso no mundo humano é nojentíssimo. Né? Por quê? Porque as pessoas querem daí beijar o animal na boca, quer ficar pegando o cachorro, esfregando ele na cara. E realmente concordo que não é legal. Então, tem hábitos que são até naturais dos cães e que passam a ser problemas para os seres humanos. Né? Às vezes, por exemplo, comportamentos de monta, né, que as pessoas sempre dão uma conotação sexual. Ah, meu cachorro subiu na almofada e tá lá querendo ter relação com ela, subiu na minha perna e às vezes o filhote tem tipo 45 dias, 60 dias. Nossa, ele já é tarado e tem 60 dias. Mas isso não é um hábito sexual, isso não tem hormônio envolvido, hormônios sexuais falando, isso é um hábito de comportamento, é de dominância, é, claro, algo que às vezes você precisa bloquear, porque ele já está mostrando que ele está tentando se entender ali na hierarquia da matilha, mas às vezes as pessoas dão conotações sexuais e falam, não, eu quero que isso pare, daí acho que só castrar resolve, na verdade castra às vezes continua a mesma coisa, porque na verdade não é um ato sexual do cão, até porque não tem nenhum cheiro de cio para desenvolver aquilo, ainda mais um filhote de 60 dias que nem tem hormônio para isso. Então, assim, tem hábitos que são até normais, mas de comportamento, e as pessoas acabam dando conotações sexuais para aquilo. Então, não, que a gente não precisa resolver, porque um filhote de 60 dias já mostrando um certo tipo de dominância no ambiente que ele mal e mal entende, você tem um problema ali, você tem que dar limites para aquele animal. Então, assim, você tem padrões de comportamento que as pessoas às vezes dão outro tipo de conotação, né? E às vezes você, por exemplo, também pode ter problema de coprofagia
que o animal nem aprendeu aquilo com a mãe, nem tá na genética dele, mas quando ele começou a eliminar em lugar errado, a pessoa vai lá, enfia a cara do bicho no negócio, fala, não pode, dá uma tapa na bunda, enfia a cara no cocô, e fala, aqui não pode. E o animal associa que não é o lugar que é errado, é o ato de fazer cocô que é errado. Então, quando ele sente necessidade de defecar, ele fica desesperado, ele defeca e come, porque ele não sabe o que fazer, porque ele não entendeu que é o lugar que está errado. Né? Então, esse era o tipo, por exemplo, de adestramento antigo. A gente tinha bastante problemas de coprofagia porque os animais ficavam traumatizados porque eles apanhavam muito e ainda tinham sua cara esfregada no elemento quando eles faziam algo errado. Então, acabavam que eles faziam coprofagia. Né? Então, é bem bacana. Se a gente for falar de padrões comportamentais, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando de N padrões comportamentais de cães. Mas eu acho super importante mesmo, porque a gente, mais do que eu gostaria de deixar frisado, é que a gente precisa primeiro entender que existe um canídeo, depois que existe uma raça, e que depois que existe um indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa às vezes me liga e fala, eu queria um Skipper Key porque eu acho lindo, bababá. Eu começo a fazer entrevista com a pessoa, não, a pessoa só quer porque acha bonito, mas o estilo de vida dela é chegar em casa, dar uma voltinha no quarteirão, deitar no sofá no final do dia e ficar assistindo Netflix. Falei, você não é dona de Skipper Key. Skipper Key é uma raça extremamente agitada, é um cachorro que precisa de interação, um cachorro que gosta de esporte, que é animado, vai te frustrar. Se você manter o Skipper Key nesse tipo de ambiente, ele vai latir em excesso, porque ele vai estar descontando a energia dele em algo que ele não consegue extravasar, então às vezes ele pode acabar extravasando a energia dele em latido, ele pode roer a sua casa inteira, então, e ele você vai ficar puto com o cachorro vai ficar frustrado de morar com você. Ah, mas se eu quero ficar sentado no sofá, pega um bulldog inglês. O bulldog inglês, ele dorme 23 horas por dia, e às vezes a pessoa fala assim, mas eu moro num apartamento. Falei, cara, às vezes você pode ter até um mastiff, que é um cachorro, que é um bezerro, que pesa 90 quilos, mas o cachorro também, ele dorme 23 horas por dia, tá, ele é enorme, talvez ele vai dificultar o seu apartamento, porque ele vai quase ocupar um cômodo do seu apartamento pelo tamanho dele, mas é um cachorro de energia super baixa, né, então assim, é um cachorro que você chega, você anda 30 minutos com ele de manhã e à tarde, e o resto do dia ele vai dormir e comer. Né? Então, assim, às vezes a pessoa também tem esse negócio na cabeça, porque apartamento tem que ser raça pequena, porque casa pode ser raça grande. Não é bem assim, você tem que entender a raça. Claro que, via de regra, todos os cães deveriam ter espaço, mas às vezes a pessoa tem, por exemplo, um Schnauzer, um animal super agitado, ou até um West Highland, um Norwich, tipo, raças térreas, né, que ela prende num apartamentozinho porque o cachorro é pequeno e o cachorro fica super frustrado, porque é um cachorro de alta energia, uma raça de alta energia, né? Então, por isso que eu falo, você tem que compreender as raças para você entender o comportamento do seu cão. Se você quer um animal de companhia, nós temos, por exemplo, os cães de grupo 9. Cães de grupo 9 são animais de companhia. São shih tzus, são lhasas, são pequineses, são bulldog francês, que eu não sei porque está naquela na categoria de animais de companhia, porque tem uma energia danada, só que ele não tem nariz para respirar o tanto de energia que ele tem. Esse que eu acho que é o problema da raça. Ele precisava melhorar um pouco o padrão respiratório desses animais. Mas, então, acho que às vezes as pessoas querem o animal porque acham bonito, porque querem, mas não o entendem como raça. E às vezes a gente tem esse problema também do SRD, com essa questão de você não saber direito da onde ele vem, né? Mas então, às vezes, assim, você adotar um SRD adulto, você já sabe um pouco o que esperar. Esse animal é extremamente agressivo, vai ser bom, por exemplo, se você quer um cão de guarda. Esse animal é extremamente dócil e calmo. Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal com isso. Quando eu era pequena, meus primos tinham labradores. E era aquele animal super bacana, jogava bolinho o dia inteiro. A gente ia para a chácara, eles entravam na piscina, entrava no lago, a gente sempre estava interagindo com o cachorro. E eu, que adorava bicho, achava aquilo o máximo. Eu sempre quis um labrador. E quando eu estava na quarta para quinta série, eu estava com uns 11, 12 anos, minha mãe resolveu me dar um cão. E dela me levou numa feirinha e tinha uma cachorra para adoção, que ela era toda bonitinha, peludinha e tal. A gente se apaixonou, minha mãe falou, ai, não, vamos pegar ela. E beleza, peguei e levei a Sammy para casa. E ela foi uma frustração para mim, porque eu tinha a imagem de ter um cachorro como labrador. Um cachorro que eu ia jogar bolinho o dia inteiro, que eu ia brincar o dia inteiro, que eu ia fazer um monte de coisa. E assim, a Sammy só vinha, pedia carinho e ficava com a barriga para cima. Jogava uma bolinha, cabia na testa dela. Ela não tinha drive de caça, né? Ela era muito dócil, muito querida, mas ela não era cachorro com aquela interação que eu queria. E eu fiquei super frustrada. Aí mais para frente acabei ganhando meu labrador. Mas, então, às vezes, assim, você acaba se frustrando um pouquinho com aquilo que você deseja. Agora, se você só quer um cão, você ama cão, tipo, não interessa, tem uma casa, tem espaço para ter qualquer tipo de cão, ok. Né? Ou você pegar pessoas que entendam bastante de comportamento para já poder avaliar um filhote.
e falar assim, não, esse filhote tem dotes mais para ser calmo, esse filhote aqui já tem mais tendência a ser um bom cão de guarda, esse filhote aqui, ó, para uma senhora nem pensar. Esse filhote aqui acho que vai ser super calmo, vai dormir o dia inteiro no sofá, mas aí você precisa de profissionais que te ajudem, não é só você pegar, achei bonitinho, tô levando para casa. Né? Não é bem assim, você tem que entender que existe uma mistura de raças ali com uma porcentagem de mais ou menos 33%, 40% de genética que vai ditar. E geralmente SRD ainda não sofre programas de socialização precoce ou programas de INS. Então, assim, aquela outra parte dos 66% onde você maneja já zoou. Então, vai ser mais ou menos os 33% que é o que vai ditar o seu cão. Né? Então, a gente tem que respeitar isso. E depois, aquele indivíduo, nossa, o meu cachorro realmente ele ama nadar. Por exemplo, eu tenho um Border Collie que ama nadar, a minha outra não gosta tanto. Eu tenho Skipper que ama água, outro nem tanto. Então, isso é um indivíduo, né? Mas isso você é um calibre fino, né? Então, sempre primeiro a gente vai respeitar o animal como cão, depois como raça e depois como indivíduo. Como podemos assegurar que estamos oferecendo o que o nosso cão precisa para viver com bem-estar adequado? Seguindo essa tríade, compreendendo ele primeiro como canídeo, depois como a raça ou a mistura de raças ou o padrão de comportamento que ele mostra que ele é, e depois como indivíduo. Por exemplo, um terrier, ele vai gostar de você levar ele para um lugar que ele possa cavar, né? Uma areia de praia, um parque, enfim, lugares onde ele possa manifestar esse tipo de comportamento. A mesma coisa um cão pastor, um lugar onde ele possa correr absurdamente, onde ele possa ver ovelhas, onde ele possa ver patos, galinhas, vacas. Um cão de guarda, ele vai adorar brincadeiras de cabo de guerra, brincadeira onde ele possa usar a boca para morder, como bite, bolinha. Então, você vai oferecer brinquedos que dão esse tipo de prazer, porque às vezes tem cachorro que adora roer. Tem cachorro que pega brinquedo, não rói, ele só gosta de pegar, esconder ou trazer para você. Então, daí você entende o indivíduo que está com você. E um canídeo de maneira geral. Canídeos de maneira geral precisam comer no chão, roer, por exemplo. Você pode dar pequenos brinquedos, hoje até tem brinquedos naturais para eles roerem. Eles precisam passear. Eles adoram usar, qualquer raça adora usar olfato, porque o sentido principal do cão é o olfato. Inclusive, às vezes, eu, por ser oftalmologista, tendo muitos animais que acabam ficando cegos e as pessoas ficam arrasadas, né, quando escutam que seus animais estão cegos. Mas eu tento explicar, que para a gente ficar cego é catastrófico, porque é o nosso órgão do sentido principal. O cão não, o principal órgão do sentido do cão é o nariz. Então, é claro que não é legal ficar cego, mas não é tão catastrófico para o cão ficar cego quanto para nós, porque o mundo do cão é olfativo. Então, você tem que suprir, por exemplo, hoje tem muitos quebra-cabeças de cheiro para você estimular o seu cão. Claro que daí se você tem um sabujo, você tem um cão de caça, isso vai estar mais acentuado. Você tem que trabalhar isso com uma propriedade um pouco maior. Você tem um cão que você levanta, ele nem pisa o pé no chão, você coloca ele numa cadeira para ele tomar leite de manhã. Primeiro que leite é algo que nós, humanos, acabamos adotando na idade adulta, mas nenhum outro mamífero toma leite depois da idade infantil, né? Então, você está dando leite para um cão, você está... nem enzimas que vão digerir lactose. Então, às vezes, você pode acabar até causando uma diarreia naquele animal. E assim, o cachorro, com certeza, ele gostaria de acordar, correr, se eliminar, se esticar. Por mais que seja uma raça de companhia, ele vai ter essa necessidade de canídeo, sabe? De interação social, novamente. Tem que respeitar como interação social. Não se então preciso ter sempre mais do que um cachorro. Não, você é a matilha do seu cão. Os humanos podem ser a matilha, né? Então, assim, aquele animal que levanta e não tem interação social também não é bacana, né? Ele precisa da interação social com a família, ou senão ele tem igual eu aqui, que tem uma matilha aqui fora de casa. Então, eles têm a interação social deles lá, né? Claro que eu estou sempre interagindo com eles também. Mas você tem que respeitar ele como cães que precisam passear, que precisam suprir sua energia, e depois você respeita ele como raça, né? Ou mistura de raça, o que esse animal precisa? Ele tem alta energia, então vou fazer esporte, eu tenho um cão de grupo 1, vou fazer agility, vou fazer canicross, vou amarrar na bicicleta, vou correr com ele, mesma coisa se você tiver um cão primitivo, tipo um husky, um beagle também, um outro animal feito para correr o dia inteiro, eu tenho um labrador, ele ama água, então vou levar ele num lago, vou levar ele na piscina, vou levar ele, sabe? Então você acaba suprindo a necessidade dele como raça e depois como indivíduo. O meu cachorro ama bolinha de couro. O meu cachorro fica deitado no sofá comigo assistindo Netflix. O meu cachorro adora Kong recheado. O meu cachorro ele gosta de pelúcia. Né? Você tem que entender daí a preferência do seu cão e você dá aquilo que ele gosta. Né? Duvido que o cachorro realmente goste de sentar na mesa, por exemplo, tomar leite numa xícara de porcelana. Ele com certeza ia preferir comer um bife ou um osso no chão.
né? Então, seriam essas as minhas dicas. É necessário um ambiente de cães que vivem em apartamentos e como isso pode ser feito? Ah, com certeza. Não só em apartamentos, porque às vezes a pessoa acha que porque tem uma casa grande que ela não precisa enriquecer a vida daquele animal dela. Na verdade, todo o ambiente deveria ser enriquecido. Às vezes, é o que eu falo, o animal, o cão, ele não precisa de espaço, ele precisa de proprietário. Então, assim, eu tenho muito mais exemplos de proprietários que moram num apartamento e dão excelentes qualidades de vida para os seus cães do que um cara que mora numa chácara, né? Então, eu falo assim, o animal ele precisa de um proprietário. Ah, eu amo Border Collie, acho a raça mais linda do universo, mas moro num apartamento. Se você for um proprietário dedicado, você pode ter, né? Então, os enriquecimentos, sim, eles são muito importantes, porque você tem vários tipos de enriquecimento. Você tem os sensoriais, por exemplo, você pode fazer enriquecimentos olfativos, trilhas olfativas, até ele achar, por exemplo, determinado brinquedo ou até uma comida. Você pode fazer enriquecimentos físicos de maneira assim, que é onde ele vai ficar roendo, por exemplo, faz um Kong, que é um tipo de brinquedo feito com uma borracha que ele é feito para ser indestrutível, então você recheia esse brinquedo com algumas substâncias onde é difícil o animal tirar e ele fica suprindo a sua necessidade de mastigar, de roer. Então, assim, brincadeiras, né? Eu chego em casa, vou brincar com o meu animal, estou fazendo um enriquecimento interativo. Então, todo animal ele vai precisar de um certo enriquecimento. E não é porque é apartamento que, de repente, ele precisa mais. Porque tem, igual eu falei, às vezes os proprietários de apartamento, por saberem que moram em apartamento, têm que ser mais dedicados. E acabam oferecendo excelentes qualidades de vida para os seus animais. E pessoas que moram, às vezes, em casa, não, falar, ele já tem um quintal, como se o quintal tivesse, nossa, se fosse a Disneylândia, né? O quintal é só, tipo, um muro cercado, às vezes só com o piso e não tem mais nada, mas ele tem um quintal, como se aquilo fosse a Disneylândia para ele. Então, não. Então, assim, todo animal, por mais que seja casa, apartamento, a chácara, às vezes, ele acaba tendo mais enriquecimento, porque, tem um passarinho ali que ele viu, ele saiu correndo para tentar pegar, ele fica vendo, né, e cheirando as aves que passam nas árvores, cheira a cerca, enfim, tem mais movimentação. Mas a casa, por exemplo, animais de casa e de apartamento, às vezes o animal de casa sofre muito mais do que o animal que mora em apartamento, justamente porque se tem que o quintal é Disneylândia para ele e não é só 4 paredes, né? Então, eu sempre falo, o cão precisa de proprietários. Então, sim, todo animal vai precisar de um certo tipo de enriquecimento, né? A gente tem vários tipos de enriquecimento, comportamental, ambiental, sensorial, até você fazer treinamento, a gente fala que é enriquecimento cognitivo. Então, assim, eu vou ensinar ele a sentar, fazer truques. É bacana você ter um cão que faz truques? Não é só bacana, mas você estimula o cachorro a pensar. E quando você pega, assim, eu atendo indivíduos que você vê que o proprietário tem esse tipo de comprometimento de ensinar cognições para os seus animais, ensinar truques, fala, nossa, ele só falta falar, porque você estimula. Neurônio é estimulado a você a pensar. Ninguém fica inteligente porque fica sentado na frente da TV o dia inteiro. Você ter uma capacidade cognitiva boa é tão esforçante quanto você ter músculos. Você tem que ir na academia e malhar. A mesma coisa, você ser inteligente, porque, claro, você tem um fator genético também envolvido, igual nos cães, mas você também tem aquele 66% ambiental. É aquele fator que ensinou você a estudar, que mostra para você como é legal pegar conhecimento. Então, assim, você senta, você estuda, você vai atrás, você não vai ficar inteligente, por mais que você venha de uma família de pessoas com QI alto, de nerds, você não vai ser nerd se ficar sentando só assistindo TV. Né? Então, você tem que trabalhar a sua capacidade cognitiva. Isso no cão é a mesma coisa. Quanto mais você trabalha a capacidade cognitiva dele, mais esperto e com destreza ele fica. Né? Então, todos os animais deveriam, não só os de apartamento. Quais são as 5 liberdades aplicadas para os cães? As 5 liberdades são as mesmas 5 liberdades de que qualquer outro animal. A primeira, que é ser livre de fome e sede, isso acho que é meio óbvio hoje em dia. Claro que tem aqueles casos de maus tratos, né, de pessoa que não dá comida, deixa o animal acorrentado no calor sem água. Livre de desconforto, ou seja, tá muito quente, eu tô deixando meu cachorro amarrado numa árvore no sol, tá muito frio, nem coloquei um paninho, uma casinha para ele. A segunda liberdade, né, livre de desconforto, ou aqueles colares de garra, né, antigamente você tinha aqueles pit boys, aqueles caras que andavam com Rottweiler, aqueles colares de garra, que é para ser usado voltado para fora,
Mas às vezes o cachorro deita e aquelas garras ficam espetadas, é bonito, porque mostra, né? O cachorro é foda, é muito bravo. Mas, enfim, aquilo incomoda o cachorro. Então, assim, você tem que deixar o seu animal livre de desconforto. A mesma coisa, a terceira liberdade é livre de dor e doenças, ou seja, tem que levar no veterinário. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu cachorro tá mancando. Eu tive um proprietário, que é até engraçado isso. Eu fui atender o cachorro dele com problema oftálmico, o cachorro era paralítico, ele não andava. Daí eu falei para ele assim, mas o que aconteceu com ele desde quando ele é assim? Ah, que teve um belo dia que ele resolveu que ele não queria mais andar. Faz uns 3 anos isso, eu falei, você realmente acha que o seu cão teve esse estado, não quero mais andar. Ele não tá andando porque tem um problema. Nenhum cachorro simplesmente fala, não quero mais andar. Pessoas até tudo bem, com depressão, não vou levantar da cama, vou ficar aqui, né? Tipo, minha avó praticamente morreu de depressão, literalmente. Então, mas cachorro não, ele não tá andando porque tem um problema físico, e às vezes a pessoa fala assim, ele não quis mais andar e não vai atrás. Ele provavelmente não tá andando porque deve estar com alguma dor muito grande em algum outro membro, alguma degeneração neurológica, alguma coisa está acontecendo. E as pessoas não se preocupam, elas acham, porque não querem. Eu até entendo alguns certos proprietários, porque tem muitos colegas que você leva na clínica porque você quer resolver um certo problema e o cara acaba te fazendo gastar 3 salários mínimos lá. Então as pessoas ficam com medo de ir no veterinário. Mas se você vai num profissional ético correto, sim, às vezes é caro, né? A gente também tem o hábito aqui no Brasil de pensar que saúde é barata. Então, às vezes a pessoa acha que também quer ir no veterinário e gastar R$100 para resolver todos os problemas do animal. Mas eu vejo muito isso, as pessoas que adotam os animais, têm os animais, isso inclusive me revolta, porque às vezes eu falo assim, o cachorro vai precisar de tratamento tal. Às vezes vai sair R$200 por mês o tratamento. E a pessoa fica indignada e não faz o tratamento, mas ela gasta R$300 por mês no pet shop para ficar dando banho, para hidratar pelo, porque o cachorro vai ficar... Sim, ele gasta com estética. Eu não vejo problemas, às vezes, do proprietário ter, vamos falar assim, ele não liga de gastar com estética, mas ele liga de gastar com medicamento. Né? Então, isso às vezes é um pouco revoltante e fere a terceira liberdade, né? Que está livre de dor e desconforto. Porque para ele, por exemplo, eu atendo muito shih tzu que geralmente vem com o olho perfurado. E a primeira preocupação das pessoas, mas não pode dar banho? Não pode dar banho, porque o cachorro está aberto, não pode dar banho. Ai, mas como que eu vou fazer? Então, assim, as pessoas às vezes têm muito mais preocupação com estética do que com dor. Então, isso realmente a gente vê e acho que as pessoas têm que colocar um pouco mais a mão na consciência, tipo, o animal parou de comer, tá defecando alguma coisa que não tá fora do normal, tá muito mole. Eu já cansei de atender cachorro que tá com diarreia. Há quanto tempo ele tá com diarreia? Já faz uns 6 meses, né? Então, isso acaba ferindo, sim, a terceira liberdade, né? Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de conhecimento que uma das liberdades é estar livre de dor e desconforto. A quarta é justamente o que a gente estava falando aqui, é liberdade para expressar o seu comportamento natural. Então, assim, o respeitá-lo como canídeo, depois como raça e depois como indivíduo, certo? E o quinto, livre de medo, de angústia. Então, assim, eu tô tentando, eu tenho essa situação meio fora de controle aqui na minha casa, porque eu tenho 2 bebês e eu tenho 4 gatos. E o meu filho mais velho, ele é meio encapetado. E ele ama correr atrás dos meus gatos. E por mais que eu coloque de castigo, eu dê bronca, não sei o quê, ele ama os gatos. Porque, assim, ele gosta de pegar o gato, ele é feliz, sabe? E meus gatos têm medo, né? Então, eu sei que, às vezes, meus gatos não estão, tipo, vivendo numa atual situação boa de vida. Então, a gente tem que fornecer um ambiente interessante, assim, para os nossos animais. O que eu fiz para resolver esse problema? Meu filho hoje estuda integral. Os meus gatos poderem ficar com mais tranquilidade dentro de casa e meu filho ter essa energia também extravasada, né? Então, a quinta liberdade seria isso, você fazer o animal viver numa casa sem medo, sem angústia. Esse foi só um dos exemplos, né? Mas às vezes aquela pessoa que só dá bronca, que só briga, o animal às vezes tem até medo do proprietário. O proprietário chega em casa, o animal vai se esconder, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu fiquei o dia inteiro em casa frustrado, não tinha nada, peguei esse chinelo que estava ali, que tem o cheiro do meu dono, então é reconfortante para mim, e tô roendo. Daí toda vez que a pessoa chega em casa, ela vê alguma coisa ruída e ela soca o cachorro. E o cachorro vai ficando cada vez mais frustrado, angustiado, e a pessoa não entende que é porque o cachorro não tem, por exemplo, enriquecimento, não tem a possibilidade de expressar o seu comportamento natural e acaba
descontando a sua energia em outro objeto, né? Às vezes latindo, às vezes roendo, às vezes ele rói ele mesmo. Quantos a gente atende, a Cris pode falar, de lambeduras de pata, psitacídeo, então a ave arranca todas as penas do corpo, porque não tem o que fazer e acaba desenvolvendo um comportamento patológico para suprir aquela necessidade, aquela angústia que ele sente. Então, essas seriam as 5 liberdades que a gente manejaria com cães. Quais fatores podem afetar o comportamento dos animais? Fatores genéticos, fatores ambientais, basicamente isso. Você tem a genética, né, que influencia em 33% a 40% do comportamento do seu animal, e o resto é manejo ambiental, é como você trabalhou o filhote, é como você recebe o filhote, como você trata o cachorro quando adulto na sua casa, né? Você tem os fatores tanto genéticos quanto os ambientais. Sobre os cães que trazem comportamentos de ancestrais selvagens, podem ser mantidos ao bem-estar desse animal, e quais podem ser alterados que não se tornarem um problema aos tutores, ao convívio das pessoas. Você pergunta quais são os comportamentos ancestrais que devem ser mantidos para o bem-estar dos animais, é isso? Sim. E quais devem... novamente aqui, a gente entender que o cão é um canídeo, depois uma raça, depois um indivíduo. Então, comportamentos ancestrais que devem ser mantidos: usar faro, fazer caminhada, interação social. Depois a gente vai assim para a necessidade de uma certa raça, gosta de cavar, gosta de nadar, gosta de morder, gosta de ser estimulado mentalmente. Você vai falar, vou tentar ensinar o bulldog inglês truques. Ele não gosta de ser estimulado mentalmente, é um cachorro extremamente pacato. Agora, se você tem um cachorro do grupo 1, cão pastor, ele vai adorar receber truque, vai adorar te agradar, né? Então, mas assim, de formas ancestrais, novamente, você entender ele como um canídeo. Um canídeo que precisa de socialização precoce até os seus 60, 90 dias, principalmente até os 90, de 90 a 120 dias é a socialização inicial dos cães. Você precisa ensiná-lo nesse momento o que é ser um cachorro vivendo no mundo de humanos. Porque se você não ensina o que é um cachorro vivendo no mundo de humanos, ele vai ter praticamente 100% do seu instinto ancestral. E daí, no seu instinto ancestral, não tem, por exemplo, fogos de artifício no meio de uma floresta. Não tem, por exemplo, barulho de arma, barulho de, enfim, autos. E daí o cachorro não foi estimulado a nada disso. Você leva ele para uma cidade grande, onde toda semana tem, sei lá, jogo do Palmeiras e Corinthians, e tem aquele foguetório horrível, o cachorro quase tem um treco. Que tem Réveillon com queima de fogos de meia hora, e o cachorro quase tem um colapso. Né? E tudo isso acontece por quê? Porque você não estimulou ele, na fase de janela de socialização, a viver no mundo de gente. Né? Daí ele vai só ter aquele mundo genético dele lá dos 33%. Os outros 66% você não estimulou, que é ensiná-la a viver, por exemplo, no mundo de humanos. Eu tive uma conhecida que teve uma Golden Retriever que ela tinha pânico, pavor, ela quase teve uma síncope quando passava o caminhão de lixo. A casa dela era de grade assim na frente, ela morria de medo, porque o caminhão passava fazendo aquele barulho, ainda saía os lixeiros gritando, pegando os lixos, jogando, ela tinha pavor, ela quase tinha um treco toda vez que passava caminhão de lixo, que era 3, 4 vezes na semana. Né? Então, assim, é uma cachorra que foi criada isolada, que não aprendeu a viver no mundo de humanos. E outra parte da pergunta é quais os comportamentos que podem ser alterados para o convívio de pessoas. Eu penso que você não tem que alterar muito comportamentos ancestrais, porque é aquilo que faz ele ser um canídeo. Por exemplo, um canídeo, ele vai fazer coprofagia, né? Então, às vezes, assim, tá, isso não é legal. Você pode ensinar para o cachorro que ele não tem mais necessidade de ficar ingerindo as fezes, porque ele já está no ambiente limpo, ele está no ambiente protegido, ele não precisa esconder o cheiro dele. Por exemplo, latido. Latido também não é um comportamento ancestral canídeo, né? Isso é um comportamento mais até herdado de raças e de aprender a comunicação com os seres humanos. E eles aprendem a latir com os outros cães. Eu, por exemplo, tive uma cachorra que eu trouxe dos Estados Unidos, ela chegou para mim com 1 ano. Ela não latia nada, ela era extremamente boazinha, só que eu tenho uma Malinois em casa que late que é um inferno. Ela, em 2, 3 meses, agora tá latindo que tá um problema. Preciso começar a bloquear esse tipo de comportamento. Mas, novamente, ela aprendeu. Então, eles aprendem também alguns tipos de comportamento para chamar atenção, porque sabe que quando late, às vezes eu vou lá e dou bronca, né? Então, por mais que seja uma bronca, uma atenção negativa é uma atenção, então acaba sendo uma recompensa no comportamento.
Mas eu penso assim, os comportamentos ancestrais, eles não devem ser reprimidos, né? Você pode até modificá-los, mas é ele que faz o cão ser um canídeo, né? Se você não quer, por exemplo, hábitos de um animal que seja de matilha, um animal que precisa passear, de interação com humanos, não tenha um canídeo, tenha um felídeo, tenha, sei lá, um mustelídeo, tenha um psitacídeo, tenha alguma outra coisa, né? Então, se você quer um animal que, por genética ancestral, ele faz ele ser um canídeo, mas você quer modificar algumas coisas, você está optando pelo animal errado, na minha opinião. O que é a janela de aprendizado dos filhotes e qual a importância da sua socialização? A janela de aprendizado dos filhotes é uma janela que ela acontece basicamente da idade neonatal até os 120 dias de vida. Claro que não é uma conta exata, com 120 dias acabou. Às vezes uns acabam com 90, 80, outros com 150, 140, é mais ou menos na faixa dos 4 meses de idade. É a fase onde o cachorro ele não tem, vamos falar assim, medo do mundo ou medo de qualquer coisa. Então, é essa fase que você começa a mostrar um monte de coisa do mundo para ele, como fogos de artifício, barulhos de rojão, de tiro, de chuva, é, de instrumentos musicais, de caminhão de lixo, enfim, você mostra para ele o que é uma capa de chuva, o que é um rodo, o que é, enfim, o mundo, né? Então, assim, o cachorro nessa fase ele não tem medo. Tudo que ele vê, ele aprende como sendo positivo. Tudo que você mostra para o cachorro até os 4 meses de vida, é que a gente chama de janela de socialização, ele aprende como isso não precisa ter medo. Depois ele passa por uma janela de medo, né? Onde ele, até os 9 meses, ele vai meio que ter tudo que você apresenta, ele meio que ele tem medo. E o que acontece? Essas janelas, elas acabam coincidindo com os períodos de vacinação. Então, as pessoas pegam seus cães, e os veterinários, por não saberem disso, acabam falando, você fique com o seu cão em casa fechado sob 4 paredes, até ele acabar todas as vacinas. Você não saia com o seu cão de casa sem ele todas as vacinas. Ou seja, quando o seu cão não tinha medo de nada, você deixou ele fechado numa bolha. Então ele não aprendeu a ver o mundo. Daí quando acabou a vacina, ele está na janela de medo. Daí você sai e mostra seu cachorro assim para o mundo e ele tem medo de tudo. Lógico que não é bem assim. Ele não vai ter medo de tudo. Mas muitos cães acabam desenvolvendo fobia de veterinários, fobias de bicicletas, enfim, qualquer coisa que seja estranha para o cachorro. Às vezes o cachorro nunca tinha visto um rodo, daí aí o cachorro tá lá andando tá na casa, a pessoa vai rodar o quintal, o cachorro fica puto, quer morder o rodo, sai chorando, fala, nossa, ele deve ter apanhado muito de rodo já na vida. Não tem nada a ver, ele às vezes nunca viu um rodo na vida dele, a primeira vez que ele viu, ele ficou apavorado, e tentou morder o rodo, a pessoa ainda fala, sai pra lá, e daí assustou mais ainda, e hoje o cachorro morre de medo de rodo. A mesma coisa, fogos de artifício, né, que acho que é e medo de chuva, que acho que é o exemplo mais importante que a gente tem, porque muitos cães têm medo de chuvas e fogos de artifício, porque não foram apresentados a esse tipo de situação, esse tipo de barulho extremo na sua janela de socialização. Mas o que eu vou fazer se o cachorro nasceu num período de seca e não chovia? Você pode mimetizar com barulhos de tempestade, por exemplo, com caixas de som, né? Isso já não é a mesma coisa? Não, não é, porque tem todo o vento da chuva, o ar da chuva, o cheiro da chuva associado com o som, mas só o barulho alto você já desensibiliza. Então, a janela de socialização é isso, é os 4 primeiros meses do cão, onde o cão não tem medo, vamos falar assim, do mundo, e você, tudo que apresenta para ele, ele associa de forma positiva. Depois desse período, ele entra numa janela mais de medo, de receio, onde tudo que você apresenta, ele já associa como forma negativa. Então, essa é a janela de socialização. Como identificar a agressividade na ninhada e o que podemos fazer para combater esse comportamento? Novamente, 33% a 40% vai ser genético. Então, assim, eu tenho uma ninhada de Rottweiler. De Rottweiler, não, vamos falar assim, um exemplo mais clássico, de Chow Chow. Chow Chow é uma raça bem, bem agressiva. Então, você vai esperar que, tipo, quando você tá mexendo com uma ninhada de Chow Chow, que não são animais, assim, que você pega o filhotinho e fala, oi, que bonitinho. O filhotinho vai meter o dente, às vezes, na sua bochecha. Um Chow Chow não foi criado para isso. Ele não gosta disso, né? Então, você vai ter aquela questão de raça envolvida, mas assim, eu tenho uma ninhada de SRD, eu não sei o que é, daí eu estou interagindo, geralmente, assim, o que as pessoas também confundem por exemplo, Malinois, eu tenho uma Malinois, eu tenho uma ninhada de Malinois, nasceram 10. Eu quero uma Malinois para guarda, para polícia, daí eu mando os 10 para a polícia? Não, não é todo mundo igual.
Da mesma jeito, assim, por exemplo, se, sei lá, sua avó teve 10 filhos, os 10 filhos vão nascer iguais, nem em características físicas e nem em características comportamentais. Ah, um foi ser advogado, outro foi ser médico, outro foi ser cozinheiro, de repente até tem mais um médico cozinheiro ali. Então, você pode até ter indivíduos com gostos semelhantes dentro de uma família, mas são indivíduos diferentes. A mesma coisa acontece com cães. Numa ninhada, não é 100% da ninhada que é agressiva. Geralmente, quando a gente cria cães de alto nível, por exemplo, como é o meu caso, que é cães de show, nasceram 5 filhotes em casa. Às vezes tem ninhada que não tem nenhum filhote apto para show ali, né, de estrutura, né, quando eu tô falando. Tem ninhada que às vezes eu seguro 2, 3, que eu falei, nossa, essa ninhada deu bacana. Então, assim, não existe homogeneidade dentro de uma ninhada, por mais que ela seja da mesma raça. Então, assim, uma ninhada agressiva não é uma ninhada agressiva. Você pode ter um indivíduo ou outro agressivo, mas dentro, por exemplo, de uma ninhada de Malinois, vou falar assim, tem 2 que vai ter aquela aptidão fantástica para a polícia. Daí vai ter uns 2 ali que é aquele cão de guarda para casa, tá ok. Daí vai ter um resto que, tipo, é pet. E outro que até refugo. Nossa, isso aqui nem, assim, é pet realmente só para ficar no sofá fazendo carinho, porque não serve para nada. Assim, para guarda, né? Falando em questão de guarda. Então, você tem uma heterogeneidade dentro da ninhada, isso é esperado. A mesma coisa, assim, você pode ter uma ninhada de Border Collie, nasceram 8. Um espetacular, vai fazer pastoreio, assim, fantástico. Daí você vai ter um outro campeão de agility. Os outros, assim, um cachorro que legal, pega a bolinha, interage, mas não vai ser nenhum grande campeão de agility, nenhum grande campeão de pegar bolinha. E outro cachorro que não vai nem gostar de bolinha, não vai nem gostar de nada, vai querer gostar de ficar deitado ali no canto da casa. Então, assim, você tem características diferentes, porque são indivíduos diferentes dentro de uma ninhada. Como identificar uma agressividade? No filhote, a gente nem fala muito agressividade, a gente fala em ter drive, né? Você faz testes, por exemplo, com panos, para ver se o animal tem drive de caça, né? Porque, assim, agressividade é uma coisa, por exemplo, assim, o pessoal acha que um bom cão de guarda é um cão agressivo. Não. Um bom cão de guarda é um cachorro com drive, ou seja, ele gosta de caça, ele gosta de morder, ele não gosta. Agressividade, a gente está falando às vezes de um cão que gosta, por exemplo, de matar, né, de destruir. Então, isso não faz o bom cão de guarda, porque você tem pouco controle disso, mas você também precisa daquele instinto interno que vem com ele, que você não ensina, que é gostar justamente de morder. Você pode pegar até deixa eu pegar uma raça, tipo um piquinês. Eu vou brincar de cabinho de guerra com ele. Ele pode até brincar lá 2, 3 minutos, mas já deu, já supriu a necessidade dele. Você pode pegar um pitbull e ficar o dia inteiro brincando com ele de cabo de guerra, né? Ele ama aquilo. Então, aquilo é o que você ensina, aquilo é drive, né? Então, você pode identificar, fazendo testes, por exemplo, ver jogar bolinha, ver se ele gosta de pegar paninho, ver se ele gosta de morder. Se ele gosta de morder, o quanto ele luta com aquele paninho, né? Ele solta, assim, né? Quando se chacoalha mais forte, ele já larga e tá bom, já ficou sério, já desisti, me machuquei, não quero. Ou aquele cachorro que não, você pega o pano, soca o cachorro no chão, soca ele na parede e não larga o pano. Você vê que ele tem aquele instinto assim, tipo, eu tô lutando com esse negócio e esse negócio para ficar dentro da minha boca é mais importante quase que minha vida. Então, assim, você faz esse tipo de teste para saber, né, a característica de cada indivíduo. Não é a agressividade em si, mas a gente fala de drive. Se ele tem um drive de caça, significa joga uma bolinha, joga algum bichinho assim, ele tem interesse de ir correndo atrás? Ele não tem, mas nossa, quando eu jogo no paninho ali, na pega, nossa, ele funciona muito bem. Você faz esse tipo de testes para saber a característica do seu indivíduo. Esse daqui vai ser bom, por exemplo, para você ensinar truques, para você fazer agility, para você, enfim, ensinar ele coisa. Esse cachorro aqui gosta realmente de morder, mas ele é mais calmo, mas ele gosta da mordida. É um bom cachorro para você ter de guarda numa casa, sei lá, num depósito de gás, num depósito de alguma coisa. Né? Então, mas não é bem agressividade que a gente fala em características como caça e como apreensão de objetos e o quanto ele se dedica a ficar com aquele objeto na boca. A gente identifica mais ou menos dessa maneira. E quais as raças mais agressivas? Eu não gosto muito da palavra agressividade, vou falar assim, tem as raças mais reativas, assim, a questão de morder, porque, assim, a agressividade é uma coisa que, como eu falei, ela vem de dentro. Você até consegue ensinar um cachorro a latir, você até consegue ensinar alguma coisa, claro que não vai ser, eu ensinei o meu cachorro, por exemplo, uma raça aí que quase não late, pensando aqui, não me vem alguma na cabeça, assim, tipo, um bulldog inglês, não gosta muito de latir, você pode até ensinar ele a fazer 2, 3 latidos,
mas é diferente de um cachorro que realmente gosta daquilo, por exemplo, um cão de guarda que gosta de avisar. Ele nunca vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que, por exemplo, você pode até pegar qualquer pessoa, ensinar as aulas de veterinário e falar, pronto, você é veterinário. Ele nunca vai ser um veterinário como aquela pessoa que ama, que é intrínseco dela, gostar de bicho, de pegar, tipo, ele pode até aprender, mas não vai ser igual. Eu falo assim, das raças agressivas que gostam mesmo, por exemplo, de proteção, vou falar assim, são cães do grupo 2. Né? Cães do grupo 2 são que tem, sei lá, umas 80 raças que gostam de fazer proteção. Aí a gente vai falar de Doberman, de Rottweiler, de Schnauzer gigante, a gente vai falar de São Bernardo, de Mastiff, Bull Mastiff, Doberman, Doberman Boxer, enfim, muitas raças. Agora, fala assim, não, aquele indivíduo que geralmente enche o saco. Você, como veterinária, quando chega no seu consultório, fala, opa, eu vou falar que geralmente as de grupo 9, né, são mais encardidos, porque são aqueles animais pequenininhos que os proprietários não têm limites, não dão limites para ele e que eles aprendem que se eles morderem resolve qualquer coisa. Por exemplo, eu já atendi muito Shih Tzu, ruim de atender por ser extremamente agressivo, pugs extremamente agressivos, pinchers, mas pinchers é grupo 2, né? Pinscher é um cão de guarda, né? Chihuahua, por exemplo, Chihuahua também é muito, muito bravo e é grupo 9, é cão de companhia, né? Então, assim, às vezes você pega um animal que ele é pequeno, mas porque ele é tão bibelosinho, então ninguém não pode dar bronca nunca, porque tadinho, ele é tão pequenininho, daí o animal fica um inferno. Né? Por isso que fala assim, Pinscher é agressivo, Chihuahua é meio agressivo. É porque é criado muito sem limite, não é dado limite, o cachorro faz o que quer e acaba ficando muito agressivo. Né? Então, quando a gente fala de questão de agressividade puramente si, porque é mal educado e quer morder todo mundo, eu já falo mais das raças tipo Pinscher, Chihuahua, peguei já muito Shih Tzu agressivo, muito Pug agressivo, Beagle, assim, realmente bem agressivos. Agora, quando a gente fala de agressividade voltada à proteção, à guarda, daí a gente fala de todos os cães de grupo 2, né, que é aquele animal que geralmente é para ter aquele instinto de proteção, né, dogo argentino, enfim, aqueles cachorros mais moloides. Pitbull, por exemplo, daí a gente tem que entender, por exemplo, tem algumas raças que você não, eles são ciumentos ao extremo que eles acabam disputando a sua atenção com brigas. Por exemplo, Pitbull é um animal extremamente ciumento e geralmente você não consegue ter nenhum casal às vezes em casa. Você consegue até manter o casal, mas eu tive amigas que criaram Pitbull e ela falava, nossa, no meu canil é cada um na sua baia, não consigo nem colocar o macho com a fêmea, porque senão dá pau. Por quê? Porque eles são extremamente ciumentos, né? E Doberman, um animal extremamente ciumento, às vezes ele vai estar com ciúmes disputando recurso com você, com outro cachorro, ele vai matar o outro cachorro. Né? Então a gente tem que entender também, novamente, a raça, né? Para você entender esse tipo de comportamento. Agora, por exemplo, tem alguns cachorros primitivos, tipo Chow Chow. Chow Chow já é uma raça que não tolera muita convivência com estranho. A Akita é também, eu acho que eu considero também um animal um tanto quanto agressivo. A Akita Inu, a Akita americana até menos. Mas o Akita Inu, o Chow Chow, essas raças mais orientais, elas, Tosa Inu, por exemplo, Shiba Inu, eles tendem a ser animais um pouco mais agressivos. Né? Principalmente se você não faz um trabalho de socialização correta, você pode ter uma bucha na mão. Eu já atendi um Akita americano uma vez, que o proprietário não conseguia lidar com o cachorro, não tinha ninguém que lidava com o cachorro era cardiopata. Eu falei, tá, a gente vai ter que anestesiar o cachorro para eu poder consultar o cachorro, porque não tem possibilidade de chegar perto. Ele comia comia o dono, comia qualquer pessoa. E o proprietário estava tanto saco cheio e falou, não vou pagar, deixa assim e até ver quando ele morre. Eu achei aquilo uma judiação, aquilo, na verdade, daí a gente fica aquela bendita sinuca de bico. Isso para mim é maus tratos. Ele não quer pagar, ele prefere que o cachorro morra, mas ele criou o cachorro daquele jeito, não selecionou o criador, deixou um cachorro de uma raça super potente, que precisava de um manejo com pessoas com experiência e tratou o cachorro como um bibelô, o cachorro virou uma máquina de assassina, né, matou cães, matou gatos no hotel que estava, e tanto que ele não queria mais o cachorro em casa, deixou hospedado nesse hotel ali num setor específico o resto da vida dele, e também não queria pagar serviço médico veterinário. Né? Então, se fala assim, isso é maus tratos, se denuncia, se não denuncia, porque às vezes as pessoas só ficam pensando em denúncia daquele criador fundo de quintal que não cria nada, só reproduz visando lucro, e aquele que a pessoa que foi embora, abandonou o cachorro, mas vocês não têm noção a quantidade de maus tratos animais que a gente vê no dia a dia da clínica, de situações assim.
que a pessoa se recusa a pagar tratamento, chega para você assim, olha, faz 4 dias que minha cachorra estava parindo, agora está meio que parece morrendo, eu resolvi trazer aqui. Meu, você deixou 4 dias sua cachorra parindo ali, morrendo, sabe? Tipo, não sei como não morreu ainda, tá no 4º dia. E a gente não denuncia essas coisas, né? Isso é um pouco complicado, porque daí você fica, né, sem saber direito como agir. Mas as raças, por exemplo, orientais, elas são, eu acho que eu iria usar talvez a palavra agressiva. Um Chow Chow é uma raça agressiva, um Akita é uma raça um pouco mais agressiva, né? Então, são raças assim que elas têm um poder de combate muito grande e têm baixa tolerância, né? Não, nem tanto que elas são ciumentas, elas têm baixa tolerância mesmo. E outras raças que acabam sendo agressivas por ciúmes e raças que se tornam agressivas por falta de limite, né? Como, por exemplo, os pequenininhos aí. O que você, como criadora e médica veterinária, orienta a quem está interessado a adquirir um animal? Eu sempre acho assim, antigamente era um pouco mais difícil, mas hoje a internet está muito fácil para todas as pessoas. Então, assim, o que eu vejo é muitas pessoas assim, eu queria muito... até o Skipper Key, vamos dar exemplo da raça que eu crio. Eu acho eles lindos tal, mas você vê que a pessoa não pesquisou nada da raça na internet. Eu falei, nossa, hoje se você digita lá na internet Skipper Key, vai aparecer um monte, por mais que não seja uma raça difundida, conhecida, vai ter um monte de informação, um monte de vídeo, e as pessoas não vão buscar conhecimento sobre aquela raça. Então, assim, veja se a raça que você ama, que você acha bonita, se enquadra no seu perfil de vida. Eu, por exemplo, tive um amigo que era skatista e tal, ele adorava bulldog inglês. E uma vez ele viu um vídeo na internet de um bulldog inglês andando de skate, que deve ter andado 10 metros de skate, e depois foi a atividade da semana dele. E ele pegou um bulldog inglês para ele, porque ele queria ficar andando nos negócios lá de patinação o dia inteiro com o bulldog. Eu falei, cara, você vai matar seu bulldog. O bulldog não serve para isso. Ele pode até pegar um skate e andar 100 metros, mas acabou. O cachorro vai morrer de hipertermia. Então, assim, estudem a raça. É o seu perfil, né? Daí ele ficou super frustrado, porque ele queria um cachorro para ficar fazendo trilha com ele, fazendo um monte de coisa, e não era o cachorro, a raça não aguentava, o cachorro morreria se fizesse isso. Do mesmo jeito, eu sou uma pessoa super animada, quero fazer trekking, quero fazer stand-up, quero fazer tudo com o meu cachorro. E pega, às vezes, um cachorro que não tem a menor característica racial para aquilo. Então, hoje, eu acho que, assim, eu tenho raças que eu acho linda, né? Por exemplo, o Samoyeda, eu acho lindo, São Bernardo, eu acho lindo, Husky siberiano. É para o meu clima, onde eu moro, é para o meu estilo de vida, eu consigo oferecer. Então, assim, tem raças que você acha linda, mas você não tem condição de ter. E hoje na internet eu vejo que as pessoas não procuram saber sobre as raças. Ela acha que qualquer raça, eu acho bonito, posso ter. Não é bem assim. Veja se a raça se enquadra no seu estilo de vida, porque senão você vai ficar frustrado, o cachorro vai ficar frustrado e não vai ser uma interação legal. Nós temos 420 raças de cães, muitas devem você achar bonita e enquadrar no seu perfil, né? Então, por mais, eu amo Husky, tá? Por causa disso. Tá, mas você mora, por exemplo, aqui em Belém, né? Você vai criar Husky em Belém, vai viver no ar-condicionado, vou tosar o cachorro, o que eu vou fazer? Né? Então, mas não tem nenhuma outra raça que você acha bonita também e que enquadra no seu estilo de vida? Né? Eu gosto de sair para caminhar, para correr, para fazer as coisas e queria um husky numa cidade quente. Cara, você vai matar o cachorro. Não pode ser um Vizsla, não pode ser, enfim, um outro cachorro mais apropriado para a sua temperatura. Né? Então, hoje a dica que eu diria é estudem a raça que vocês gostem, veja se enquadra no seu perfil de vida. E outra, procurem criadores sérios, não procurem só preço. Muitas pessoas só procuram preço. E eu falo, preço em cachorro barato sai caro. Porque muita gente fala assim, eu estava ontem mesmo conversando com uma criadora de Cuton de Tuleá, ela falou assim, nossa, tem um amigo meu que comprou um Cuton no Rio de Janeiro, pagou barato, o cachorro tem todos os problemas de saúde que você possa imaginar, ele é alérgico praticamente ao mundo, tem 6 anos, primeiro que tá feio, porque caiu todo o pelo, problemas alérgicos horrorosos. O que ela gasta de medicação, acho que em 6 meses ela compraria um Cuton de Tuleá de uma boa linhagem. A mesma coisa, isso tem vários exemplos. Eu tive uma amiga também que ela queria um labrador, era apaixonada por labrador, e veio falar para mim, eu falei, criadora tal. Muito caro. Daí ela comprou um outro lá que era 4 vezes mais barato.
Daí o cachorro, quando tinha 8 meses, começou a mancar, levou para fazer exame, tinha displasia nas 4 patas. O que ela gasta hoje de remédio para esse cachorro, por ano, ela compraria 2 labradores bons. Sendo que ela tem um cachorro, que ela não consegue fazer nada, um cachorro que sofre. Então, assim, pesquisem bons criadores. Procurem criadores que façam testes genéticos, que façam controle de hibridização, que provem seus cães, né? Que às vezes a pessoa fala assim, meu cachorro é lindo, eu tenho os melhores cachorros, mas está aprovado? Você tem troféu? Você tem certificado que ele é bom? Então, assim, procurem criadores sérios, né? Não só preço. Hoje a gente vê a pessoa procurando preço. A pessoa, às vezes, que comprou, por exemplo, esse labrador de uma criadora top, teria pagado 4 vezes mais do valor do filhote, mas só teria gasto com ração e vacina anual. A outra pagou barato, mas ela gasta vacina, ração e mais um monte de medicamento. Fora que ela não tem nenhum cachorro que é tão bonito. Quando você pega de um criador top, você tem aquele cachorro, geralmente, que é do padrão da raça, bem bonito, porque muitas vezes a pessoa, principalmente Shih Tzu, a pessoa vê a foto do Shih Tzu, acho lindo, quero ter um. Chega lá no consultório, tudo prognata, com os dentes para fora, as patas tortas, os olhos saltados, pelo desgarrado. Eu falei, você acha que isso é um Shih Tzu? Mas pagou 500 conto no Shih Tzu, não quis pagar 4 mil no Shih Tzu, né? Então, o que eu dou de dica procurem bastante na internet para ver se a raça combina com o seu estilo de vida. Procurem criadores sérios e não fiquem só focados em preço. E outra coisa que as pessoas também ficam, eu moro, por exemplo, sei lá, interior do Rio Grande do Sul. Eu queria um skipper aqui. Mas eu queria aqui. Mas não tem. A raça é pouco conhecida, tem que pegar de estado de fora. Mas eu vou trazer estado de fora? Sim, hoje em dia a gente consegue fazer taxi dog, transporte aéreo com muita facilidade. Quer dizer, tá um pouco mais difícil, mas é tranquilo até mandar filhotes. E às vezes a pessoa fala assim, eu queria um amigo meu, eu queria um bom boxer, você me indica? Eu falei, indico. Criadores de boxers, onde eu compraria um boxer, está aqui a lista, né? São bons criadores, pode comprar. Mas não tem aqui na região de Campinas? Aí eu falei assim, olha, os que eu conheço estão aqui. Tipo, não, mas esse daqui tá, sei lá, tá em Guarulhos, tá no Rio de Janeiro. Cara, às vezes cachorro bom você pega fora, né? Então, assim, mas eu só quero para pet. Daí cabe novamente naquele que aconteceu nesse caso do Couton de Tulear. Um criador bom que estava, por exemplo, em Belém. Não quis, ela comprou do Rio de Janeiro porque o cara morava no Rio de Janeiro, novamente. Ela tá gastando 2 Couton de Tulear por ano só para tratar o cachorro que não tá legal. Então, assim, não fiquem focados de, quero... Às vezes tem bons criadores na sua região. Né, no Espírito Santo, tem bom criador, eu queria, por exemplo, um bom canicorso, tem bom criador aqui, olha, hoje não conheço, mas tem tal e tal, tem no Rio de Janeiro, tem lá em São Paulo, mas não vou trazer um cachorro do Rio e de São Paulo? Às vezes você tem que, para pegar um cachorro bom, não tá na esquina da sua casa, né? Então tirem um pouco essa mentalidade da cabeça. Às vezes tem, claro, a gente sempre tem que perguntar se tem algum criador bom na região, mas tirem isso da cabeça, que às vezes o melhor criador está sempre na esquina da sua casa. E desvirtuem dessa ideia de que estou só focando em preço, procurem qualidade de plantel, exames de saúde principalmente. Exames de saúde, se eu fosse assim, uma raça, ela tem uma tríade, ela tem que ser característica racial, saúde e temperamento. É uma tríade, isso faz uma raça, tem que andar junto. Um criador sério sempre vai frisar as 3 coisas. Mas se eu tenho que frisar uma delas, com certeza é saúde. Depois temperamento, depois característica racial. Mas idealmente as 3 deveriam ter o mesmo peso. Então procure pelo menos criadores que prezem pela saúde, sabe, dos seus animais. E hoje a internet está muito fácil, você consegue acesso aos melhores... Só digitar lá, melhor criação de raça tal, vai aparecer. Tem o Dog Show, é uma raça onde é um site onde você coloca, quero a raça tal, quero ver os melhores criadores do ranking. Vai aparecer tudo para você, os nomes dos criadores dos canis. Informações da raça. Hoje com a internet você acha tudo, né? Tudo, tá tudo aí jogado na sua cara. É só você sentar 2 horas do seu dia, porque você vai pegar um animal que vai viver pelo menos uns 12, 15 anos com você. Gaste 2 horas do seu tempo para estudar mais da raça, saber se ela se enquadra, achar bons criadores. Então, essa é a dica que eu daria para vocês. A gente tem hoje uma vertente de que não compre animais, né? E adote. E muitas vezes a recriminação de quem opta por fazer a escolha por uma determinada raça, né? Qual que é a sua... Como que você que está nos dois, né? Você atua nos 2 lados, né? Dessa moeda. Geralmente eu costumo falar o seguinte, Cris, eu falo assim, olha, eu gosto de saber o comportamento da raça, eu gosto de saber a altura que ela vai ficar, a quantidade de pelo que ela vai ter, o comportamento que ela vai ter,
e se ela se adapta à minha expectativa e ao padrão familiar. Então, o cachorro de raça te oferece isso. Eu tive uma amiga que era daquelas não proteloucas, né? Mas era daquelas protetoras bem... Não, é um absurdo você comprar cachorro, né? É daquelas assim. E ela falou, o que eu gosto justamente do cachorro de raça é porque você não sabe como ele vai ser. Eu falei, mas para mim a problemática do cão vira-lata é justamente essa. Por isso que o índice de abandono em feiras de adoção chega a ser de 85%. De todo mundo que é adotado em feira de adoção vai voltar para a rua. Por quê? Porque você não sabe o que você está levando para casa. Então, assim, quando as pessoas vêm e me perguntam isso, eu falo, olha, a vantagem do cão de raça seria essa. Ah, mas os vira-latas não merecem chance? Claro que merece. Se você é uma pessoa que tem experiência, que você tem o seu lado filantrópico, vamos falar assim, mais aflorado, adote um cão de raça, né? Às vezes eu falo de um SRD, às vezes eu até falo, adote até um adulto, que as pessoas só querem adotar filhote. Eu falo, adote o adulto, porque o adulto você sabe daí o tamanho, o temperamento, o pelo, se solta, se não solta, você conhece mais. Mas geralmente eu falo, o que eu acho bacana dos cães de raça é a previsibilidade. Você sabe prever tudo. De um bom criador, o comportamento, a quantidade de ração que vai comer, enfim, você consegue saber tudo, né, do que esperar daquele animal. O SRD já não te dá essa vantagem. E geralmente eu falo, eu faço meu trabalho social porque eu faço muita castração voluntária. Eu falei, eu trabalho e muito para que não tenha animais errantes. E tem muito amigo meu que só adotou um vira-lata, é a veterinária, adotou um vira-lata e fala, eu adotei meu vira-lata, não faz nada de trabalho social. Né? E essas pessoas geralmente, sim, nossa, mas a fulana tem cachorro de raça. O fulaninho ali, sim, é veterinário, ele tem vira-lata. Ele só adotou um vira-lata que vai ficar com ele 15 anos e nunca mais ele fez nada para resolver os animais errantes. Né? Essa hipocrisia existe. Eu falo, tá, eu tenho cães de raça porque eu gosto, eu fiz veterinária por sinofilia, eu gosto dos meus cães de raça, gosto da cultura sinófila, gosto enfim, e faço muito trabalho social com castração. Uma parte do dinheiro do meu canil é só voltado para castração de animais errantes. Né? Eu faço muita castração voluntária. Então, assim, eu luto para que os animais de ruas também parem de aumentar. Mas não dá para tirar o meu gosto de gostar. Tipo, eu gosto de ter um cachorro bonito, eu gosto de ter um cachorro que eu sei o tamanho, eu gosto de ter um cachorro que eu sei o pelo, que eu sei o comportamento. Isso realmente é uma questão assim que os pessoal fica, é um absurdo veterinário ter cachorro de raça. Eu falo assim, tá, eu estou fazendo muito mais pelos animais errantes com as minhas castrações voluntárias do que adotando um cachorro 2 que vai ficar comigo a vida inteira e não fazendo mais nada. Né? Geralmente é essa a resposta que eu dou. Mas é complicado, porque realmente hoje em dia as pessoas são muito 880, né? Como diria nosso orientador, acho que a virtude está no meio. Você gosta de vira-lata? Tem o vira-lata e também ajude, né, as questões dos animais errantes. Eu gosto de cachorro de raça? Também ajudo. Né? Claro que tem aquelas pessoas que estão nem aí. E muitas vezes, por exemplo, quando eu faço curso de comportamento, eu sempre falo de cão. Como fazer a socialização do cão. Eu nunca foco em raça. Daí tem um monte de protetor que vê, você acha que eles ficam com os filhotes até 60 dias para fazer socialização precoce? Eu mesmo, no hospital que eu trabalho aqui, eu quase chorei uns 15 dias atrás, teve uma vira-lata que eles pegaram, teve que fazer uma cesárea, os filhotinhos estavam lá, começaram a mandar para casa com 23 dias. 23 dias. Eu quase tive um treco. Eu falei assim, gente, não pode, tem que ficar com os irmãos 60, pelo menos, para o cachorro ser minimamente psicologicamente equilibrado. Ah, não, mas porque a pessoa não quer, ela quer dar um larzinho temporário, mas o mais breve possível. Não quer realmente ajudar de fato aquele animal. Né? E depois fica cantando de galo que, tipo, você, nossa, é um monstro porque você gosta de cachorro de raça. Só que eu tento fazer o máximo que eu posso para os animais errantes não existirem. Porque eu acho que não é nem pela questão estética, é pela questão do sofrimento. Os animais sofrem muito na rua. Né? Então eu tento lutar o máximo que eu posso adentrando na universidade, tenho já vários projetos sociais para tentar otimizar isso aqui, mas é respeitar, né? É a mesma coisa, a pessoa fala assim, você também não quis ter filho? Tem um monte de gente ali, tipo, com crianças precisando de adoção. Você também quis ter seu filho, né? Exatamente.
É a polarização, né? A gente está num momento, né, totalmente uma sociedade polarizada, né? Ou é 8 ou é 80, né? E aquela questão do bom senso e do meio termo não existe, né? Exatamente. Eu falo, o bom senso está no meio, nem tanto 8, nem tanto 80. Exatamente. Mas, assim, eu acho importante essa sua fala, né? Então, assim, realmente, só você ter os animais, adotar animais sem raça definida, você vai controlar o problema? Não, você não está controlando, talvez você acabe criando mais problema, né? Porque é aquela situação, você ter o animal, ele não atender às suas necessidades, e de repente, ao invés de você mantê-lo dentro de casa, você permitir que ele se torne um animal errante, que ele seja vítima de um acidente ou provoque um acidente. Então, existem uma série de condições que precisam, né, ser abordadas. A gente não tem um único lado da moeda, né, para apresentar. Eu vou pegar esse animal, vou adotar esse animal e eu estarei controlando. Não, você não está, né? Não. Então, assim, a questão educacional, né, de você mudar realmente o comportamento social, né, que a gente tem hoje de valorizar a questão estética, de valorizar a moda que está imperando, né? Então, assim, isso são situações muito importantes. Só complementando, Cris, porque daí a gente tem também, teve um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, ali em Miami, eles pegavam todos os animais que eram de rua, eles faziam testes para ver se tinha dirofilária, né? Que lá isso é endêmico, aqui também. Mas, era positivo para dirofilária, fazer eutanásia. Não era positivo, ia para o abrigo, fazia. Ele consegue ser reabilitado de comportamento? Consegue, vai para adoção. Não consegue, eutanásia. Porque lá eles fazem eutanásia, assim, de balde, né? Então, daí fizeram assim uma cata. Os animais com adoções, tá. Sabe o que resolveu do problema dos animais de rua? Nada. Se manteve a mesma proporção. Se você tinha, por exemplo, 10 mil cães errantes em Miami, você continuava dali em 5 anos tendo 10 mil de cães errantes. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, animais errantes, você tem igual uma população selvagem, quando a gente está falando de medicina selvagem. Você tem uma quantidade X que aquele ambiente consegue sustentar. Você tira um, vem outro, você tira. Daí, e quem nasce ali que não se sustenta, morre, né? Então, assim, a gente tem que investir. O problema do cachorro é que ele se reproduz de maneira geométrica. E a gente não consegue nem castrar de maneira aritmética, né? Então, assim, por isso que meu foco nos meus projetos hoje é só castração de macho. É macho, por quê? Porque eu faço, às vezes, 200 castrações de macho num dia, sendo que eu vou fazer 60 fêmeas. Se eu conseguir castrar macho, louca, é muito mais barato, é muito menos álgico, dá muito menos complicação cirúrgica e também não reproduz igual. Mas a pessoa fica no foco da fêmea, né? Então, a gente vê por esses trabalhos que foram feitos nos Estados Unidos que só você ficar retirando não resolve o problema. Então, você fala assim, ninguém mais compra cachorro, todo mundo só vai adotar. Não vai parar os animais de rua. Não vai, isso não resolve o problema. Você tem que ter campanhas de, às vezes, adoções responsáveis com programas eficientes de castração em massa. E a Holanda foi o primeiro país que conseguiu zerar os seus animais errantes. Como? Campanhas de castração em massa e aplicação de multas severas para cachorros que eram na rua. E daí mais recolhimento pela prefeitura. Quando você casou 3 ações eficientes e não foi adoção, você conseguiu zerar os cães errantes, né? Então a pessoa acha que a adoção vai resolver o cachorro de rua, não vai, né? E aí eu acho que entra também a questão, né, cultural e educacional, né? Porque aí a gente está falando de um país de primeiro mundo, né, em que a questão educacional e cultural difere muito da nossa, né, nesse sentido, né? Então hoje a gente vê as pessoas aqui tendo animal para, é meu, mas está na rua, né? E a gente sabe que não é assim, né? Mas culturalmente isso é normal. Teve uma moça na pandemia que estava passando na minha casa vendendo pão. Eu comprava cada 2 dias um pãozinho dela para ajudar. Até que eu descobri que ela tinha um vira-latinha macho, que ela abria o portão todo dia de manhã, deixava ele passeando no dia da... Eu falei, do céu, pare com isso, caça seu animal. Se quer fazer isso, pelo menos caça o animal. Isso é errado. Caça o animal, pelo menos, se quer fazer isso. Não, mas ele só sai, dá as voltinhas dele. Eu falei, sim, você sabe quantas fêmeas, de repente, no cio ele tocou, cruzou e tem filhote dele ali? Eu falei, se eu ver uma fêmea aqui com ninhada, eu vou jogar lá na sua casa, que provavelmente é filha dele. Eu falei, isso é uma irresponsabilidade, tipo, nos dias de hoje. Eu fiz que a mulher castrou o cachorro dela.
né? Eu falei que ia castrar tudo, ela ficou sem graça, levou numa campanha e castrou. Porque, gente, hoje com campanha de castração, tá certo que não são muitas nas prefeituras, elas têm que fazer isso com mais... Porque eles fazem assim, para ter olhos políticos. Eu vou castrar 15 animais no mês na prefeitura. Cara, isso não é nada, sabe? Mas nossa, fulano tá fazendo pelos animais. Isso aí é só para angariar verbo, não é para resolver voto, não é para resolver o problema. E daí, engraçado isso. Porque é principalmente com o macho. O pessoal não deixa a fêmea geralmente solta, porque sabe que vai parir em casa. Mas adora deixar o macho dar uma voltinha. Por isso que eu... Quando você tem, né, famílias com macho e com fêmea, eles querem castrar a fêmea, né? Então, a questão do macho, nossa, castrar o macho é algo assim, então, ainda mais se for proprietário e não proprietária, né? Então, assim, você vê que não, o macho não pode ser castrado, né? Assim, e reproduz tanto quanto. No Rio Grande do Sul, isso é muito assim, é muito machismo. Eu não vou deixar tirar a bola do meu cachorro. Velho, sério? Tem essa questão ainda, não sei, cultural, vamos falar assim, que existe, porque a pessoa não aceita tirar o testículo do cão macho. Eu falei, gente, sério, não dá. Tá na rua, eu falei assim, o meu projeto é fazer castração massiva de macho. Tá na rua, tá ali, tá dando sopa, vai perder as bolinhas. É complicado, né? Assim, não é só, né? Você tem que mudar o alicerce ali, né? A educação ainda precisa ser alterada. Agradeço muito o convite, é sempre muito bacana poder passar um pouco assim do que, assim, claro, não estou falando que sou dona da verdade, que tudo que eu sei é 100% correto, mas é o que a gente estuda, o que a gente acredita, né? O que a gente vivencia. E agradeço a oportunidade de estar podendo falar até para um público um pouco mais jovem, né, do que os de faculdade, que é o que a gente está acostumado, e espero poder ter passado de uma forma que ficou entendível e que as pessoas entendam que não tem preconceito nenhum aqui nas minhas falas, né? É simplesmente uma conversa técnica, literalmente.